Gente, eu não confio em quem não bebe. Na verdade, eu sou uma bruxa e você acabou de me irritar e, portanto, em 7 dias você morrerá. Boa noite, aqui é o Felipe Mion, esse é o Crime Comédia e o caso de hoje que eu tenho pra contar pra vocês era pra ser um caos na minha cabeça, porque eu contei um caos mês passado e aparentemente tá dentro aí dos parâmetros do canal, então eu ia trazer um caos. No entanto, eu encontrei uma matéria sobre esse caos, que não é caos, na verdade foi um caso, no Seattle Times, que é basicamente uma mini extensão do New York Times, falando sobre esse caso. O caso de hoje é sobre o Christopher Case, mais conhecido como Christopher Case. E se passa no ano de 1991. Em 18 de abril de 1991, o corpo do Christopher Case é descoberto em Seattle, no apartamento dele, que ele havia se mudado não há muito tempo para prosseguir com a carreira de músico. Inicialmente ele era de uma cidade pequena na Carolina do Norte. Aos 35 anos de idade ele foi encontrado morto no apartamento dele durante um welfare check e foi determinado pelo legista que o Christopher morreu de causas naturais. Mas os amigos do Christopher, os familiares do Christopher, falaram: não, isso não foi natural não, ele tinha 35 anos de idade, ele malhava, ele se cuidava, ele não bebia, ele não fumava, ele não fazia nada de errado, não é possível que a morte dele tenha sido natural, nas condições em que ocorreu e nos dias que precederam a morte. Então esse caso é meio misterioso, eu achava que era causa, fica aí, especialmente se você acredita em bruxa, quer dizer, Wicca é bruxa, enfim, mas não tem nada a ver com Wicca na religião, bruxa, com chapéu, essas coisas. É você, Satanás! Então, o Chris, ele só tinha um problema, segundo os familiares e os amigos dele. O problema dele é que ele era basicamente idoso e ele não tinha uma namorada. Ele tinha 35 anos de idade, em 1991. Idoso sem namorada. Então eles meio que forçavam o cara, eles falavam: vai, sai mais, sai mais, sai mais. E o Chris, ele falava assim: cara, eu gosto de ficar em casa ouvindo música. Música antiga egípcia, que eu não faço a mínima ideia de como é. Pra mim, música egípcia me lembra o Tchan, ou a Anitta com a Pablo, mas eu não sei o que é música egípcia antiga. Mas era esse o lance dele: passar sexta-feira à noite, sábado à noite, ouvindo música antiga egípcia no apartamento dele, e todo mundo achava isso estranhíssimo, menos, obviamente, ele. Em 11 de abril de 1991, ou seja, 8 dias antes do Chris morrer, ele foi fazer uma viagem a trabalho, que ele estava trabalhando numa gravadora, numa produtora de música. Ele foi fazer uma viagem a trabalho em São Francisco. No dia que ele foi fazer essa viagem a trabalho, os colegas, outros produtores musicais que estavam com ele, falaram: a gente tá em São Francisco, a gente vai sair pro bar e você vai com a gente, sim ou sim. Então, o Chris não teve opção de ficar ouvindo música antiga naquela noite dentro do quarto do hotel dele, ele teve que sair. Então, na noite de 11 de abril, o Chris sai com os amigos dele pra um bar. Nesse bar chega uma mulher que é narrada como sendo mais velha, e as pessoas dão ênfase no fato dela ser mais velha, como se isso fosse o lance. Enfim, não é o lance. Mas ela era uma mulher mais velha, mais experiente do que o Chris. E eles clicaram ali no bar, porque eles tinham exatamente o mesmo gosto musical, supostamente. Supostamente porque eu duvido muito, assim, eu não conheço absolutamente ninguém no planeta, eu acredito que só o Chris Case sabe o que é música egípcia antiga. Mas enfim, ela também gostava de música egípcia antiga. E ela começa a dar em cima dele depois de umas 3, 4 cervejas ali no bar. E eles estão só conversando, os amigos já até saíram de perto, do tipo: vamos deixar o futuro casalzinho aqui. E aí ela percebe que ele não fala nada, né? Tá chegando o final da noite, já passou muita cerveja, já tá na hora de ir pro quarto do hotel. E como ele não fala nada, ela fala: e aí, vamos pro meu quarto? E aí ele fala: não. E aí ela não gosta nem um pouco dessa resposta. Ela fala: como assim? Não. Como assim? Um homem bêbado me rejeitando. Na verdade, ele não bebia. Mas enfim, ela se sentiu rejeitada e supostamente ela ficou tão puta da vida que ela virou e falou, aspas, deixa eu pôr aspas nesse negócio: na verdade, eu sou uma bruxa e você acabou de me irritar e, portanto, em 7 dias você morrerá. Assinado Samara, o chamado. No dia 12 de abril, dia seguinte, o Chris acorda sem ressaca, diferente dos amigos dele, porque o Chris não bebia. Gente, eu não confio em quem não bebe.
E aí ele conta pra todo mundo, obviamente, que ele deu fora na mulher, que ela é louca, ela falou que é bruxa, que eu vou morrer em 7 days. E coisas assim e tudo mais, e todo mundo dá risada, fala, que doida aquela véia. Enfim, né, ela devia ter 36 anos, né. Isso acontece no dia 12 de abril. No dia 13 de abril, eles saem de São Francisco, voltam pra Seattle, e é quando Chris chega no apartamento dele, onde ele mora sozinho, porque originalmente ele era da Carolina do Norte, de uma cidade bem pequena, que eu não sei pronunciar o nome, e ele começa a ouvir sussurros no apartamento dele. Poderia ser do vizinho, poderia ser qualquer coisa. Mas enfim, ele começa a ouvir sussurros. Esses sussurros, eles começam a irritar o Chris, porque eles começam a se tornar palavras, frases, estrofes, sentenças, textos, sei lá. Além disso, no dia 13 de abril, quando ele vai investigar dentro do apartamento dele de onde tá vindo a merda do sussurro, porque ele já acha que tem gente até dentro do apartamento dele, ele vê um vulto que ele não consegue identificar, mas o vulto fica voando. Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, tem assim, déficit de atenção, sei lá o que, faniquito. O vulto tá vultuando pelo apartamento inteiro dele, e aí vai direto pro quarto dele e para lá. Para mais ou menos, né? Tipo assim, para lá do tipo, fica mais tempo no quarto do que nos outros ambientes. E no dia 14 de abril, o melhor dia do ano, porque é meu aniversário, meu nível, ele liga pra melhor amiga dele que chama Sammy e conta tudo pra ela. E a Sammy é a pessoa, uma das pessoas que na verdade vai fazer com que a polícia meio que tente encontrar uma solução pra esse true crime. Que eu não acho que é true crime, tá? Já vou falar desde já. Eu só acho é true, mas não é crime, eu acho. Então, segundo a Sammy, essa amiga dele, que mora na Carolina do Norte, ele não é o tipo de pessoa paranoica, nunca usou drogas, nunca viu coisas, nunca ouviu coisas, é o tipo de pessoa bem pé no chão, blá blá blá, blá blá blá, aquela coisa que a gente sempre ouve, que a pessoa é super normal, até que ela não é mais, enfim. Na noite do dia 14 de abril, o vulto, que ele não tava conseguindo identificar, começou a tomar forma. E no dia 15 de abril, que ele já tá na segunda noite, ele quem? Felipe. Ele, o Chris Case, tá na segunda noite sem dormir, ele tem um evento em que ele consegue dormir, mas ele acorda no meio da noite sem conseguir se mexer. E ele acha isso tudo estranho. Isso tem nome. Isso chama paralisia do sono e todo ser humano tem pelo menos uma vez na vida. Eu não sei se vocês já tiveram. Eu já tive umas 3, acho que 3 vezes. E realmente é super assustador. E normalmente as pessoas têm a mesma experiência durante a paralisia do sono, que é a experiência que acaba acontecendo sim com o Chris. E eu tô falando isso porque eu realmente não acho que tem nada de místico e sobrenatural nesse caso, porque eu, Felipe, não acredito nessas coisas. Mas quem acredita pode continuar aqui. Aqui é pra todo mundo. A narrativa depois dessa paralisia do sono, eu tô falando paralisia porque é a típica paralisia do sono que ele teve. Pra Sammy, é bem paralisia do sono one-on-one. Do tipo, ele não conseguia se mexer, ele sentia alguém como se fosse uma entidade sentado no peito dele, e aí quando ele conseguiu se mexer, ele tava super assustado e ele achava que ele ia morrer até então. É típico de quem tem paralisia do sono. A alucinação não seria bem uma alucinação, mas é o tipo de coisa que a pessoa sonha, porque metade do cérebro tá dormindo, metade tá acordado, enfim. Segundo a Sammy, e eu falo segundo a Sammy porque a Sammy não tá na mesma cidade do Chris, e tudo isso foi narrado pela Sammy, o Chris tinha acordado depois daquela noite da paralisia do sono com o pescoço roxo, como se alguém tivesse enforcado ele ou tentado estrangular ele. Ele também tinha acordado com sangue no colchão, na cama, e com perfurações em cada dedo da mão dele, o que não é sintoma de paralisia do sono. Mas a Sammy que ouviu isso, ninguém viu, na verdade, só o Chris que relatou pra Sammy. Então, vou deixar muito claro que isso foi só um relato. E aí entra a primeira contradição dessa história. O Chris, segundo todo mundo, era uma pessoa pé no chão, era uma pessoa realista, era uma pessoa que considerava todas as hipóteses realistas antes de pensar no sobrenatural. O Chris, ele, a partir do momento que ele tem paralisia do sono, ele procura um psiquiatra? Não. O Chris, ele vai numa biblioteca, numa livraria e compra dezenas e dezenas de livros sobre bruxaria, demônios, como fazer um exorcismo. Ele compra cruzes, ele compra alho, caso seja um vampiro e não uma bruxa. Ele compra tudo que é de vou afastar entidades desse lugar. Eu ouvi um barulho. Ok. No dia 17 de abril, depois que ele coloca cruz por todo o apartamento, alho, caso seja vampiro, dá um tiro na lua, não sei. Ele faz tudo que é mandinga pra que não tenha aquele negócio que ele teve. Ele faz tudo isso, compra um monte de livro de exorcismo, blá blá blá, blá blá blá. Isso que ele era uma pessoa, tipo assim, né, da ciência, que teria, na minha cabeça, procurado um psiquiatra antes de todo o resto que ele fez, mas beleza, ok. Ele faz tudo isso pra depois de o que eu imagino que foram horas e horas de pregar cruz dentro do apartamento, ele decidir ir pra um hotel. Quando ele vai
vai pra esse hotel no dia 17 de abril. A Sammy, essa melhor amiga dele que mora na Carolina do Norte, tenta entrar em contato com ele. A gente tá falando de 1991, tá, gente? Então ela tenta entrar em contato com ele pelo telefone normal, não por WhatsApp. Ela não tem contato rápido. E ela acaba esquecendo de verificar a caixa de mensagens dela, onde ele mandou uma mensagem pra ela dizendo duas coisas. Primeiro, que ele tava indo pro hotel. Segundo, que ele tinha certeza que naquele dia ele ia morrer, porque ia dar uma semana que a bruxa tinha falado que ele ia morrer. Ou tava chegando próximo, acho que no dia seguinte, 18, daria 7 dias. 7 days. Enfim. Quando a Sammy, no dia 17 de abril de 1991, ouve a mensagem na caixa de voz, finalmente, sobre o Chris, ela liga pra polícia e ela pede pra polícia fazer um welfare check no apartamento do Chris. A polícia chega no apartamento do Chris, ninguém atende a porta, porque o Chris tá no hotel, a Sammy até então não sabia que ele tava no hotel. A polícia fala pra Sammy que eles não podem entrar no quarto sem mandado de busca e apreensão. E nesse caso eles não podem mesmo, porque tem alguns que podem, mas nesse caso eles não poderiam mesmo. Então a Sammy fica frustrada, preocupada, até que ela descobre que ele tá num hotel. No dia 18 de abril, dia seguinte, a Sammy, que aparentemente é o contato de emergência do Chris, recebe uma ligação do patrão do Chris. Patrão, ninguém fala patrão hoje em dia, né? Do empregador do Chris na gravadora, dizendo que ele não apareceu pra trabalhar. Gente, é impressão minha ou todo mundo é super responsável e aparece pra trabalhar sempre, e quando não aparece é porque morreu. Mas ele liga porque o Chris não apareceu pra trabalhar. Nesse momento, a Sammy diz que liga pra polícia de novo, pedindo um novo welfare check, e dessa vez a polícia chega no apartamento do Chris e o apartamento tá com a porta aberta. Eles entram e quando eles olham o apartamento cheio de cruzes, alho, livros mágicos, etc., eles ficam bastante assustados com a cena que eles encontram, mas inevitavelmente eles chegam no banheiro, onde eles encontram o corpo do Chris. O corpo do Chris foi encontrado de joelhos dentro da banheira, sem água na banheira, com roupas, num estado de rigor mortis, ou seja, no estado depois da morte, onde o corpo fica rígido e você não consegue movimentar aquele corpo. E ele tava com as mãos entrelaçadas, de joelhos, nesse estado, ou seja, ele não tinha morrido há muito tempo. Eu não lembro quantas horas exatamente pra dar o rigor mortis, não lembro, mas enfim, não tem importância pro caso. Mas foi nesse estado que o Chris foi encontrado. Foi por isso que foi determinada como causa natural a morte dele, porque nos dedos das mãos que supostamente tinham sido furados durante o que eu disse que eu achava que era uma paralisia do sono, não tinham sido furados, não tinha nenhuma lesão no corpo do Chris. Também não tinha lesão em nenhuma outra parte do corpo. O único artigo que eu encontrei, que foi do Seattle Times, não menciona como ele foi do hotel pra casa dele. Tem esse período que é um pouco suspeito, esse hiato dentro da investigação. No entanto, o que eu acredito, porque já que é um caso meio sobrenatural, eu gosto, né, de dar pelo menos o meu palpite aqui. Vocês podem dar o de vocês, mas a gente só dá palpite mesmo, porque a gente nunca vai saber. Eu acredito que ele tenha sofrido de algum evento psiquiátrico. Eu acredito, inclusive, que essa mulher que supostamente ele encontrou 7 dias antes da morte dele não falou nada do que ele achou que ela falou. Eu acredito que ele teve uma emergência psiquiátrica. Muitas vezes as emergências psiquiátricas começam com ouvir um sussurro e terminam com a pessoa realmente acreditando que existe um complô mundial pra fazer alguma coisa contra ela. Então, não é incomum, mesmo na idade do Chris, 35 anos, que esses eventos aconteçam. E, se esse foi o caso, de fato, o legista teria julgado a morte dele como natural. Porque, além do evento psiquiátrico, ele pode ter tido uma crise de pânico. E essa crise de pânico pode ter sido tão grave que pode ter feito o coração dele parar. Então, sim, uma pessoa pode morrer de medo. Esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero não ter ofendido nenhuma bruxa aí do outro lado, não vem me jogar nenhum feitiço. E É você, Satanás. eu vejo vocês na semana que vem. Até mais. Tchau. Seattle Times? Deixa eu ver. Seattle Times. Acertei. Obrigado. E Felipe, parabéns.